Saúdo a todos com a paz do nosso eterno e grande sumo sacerdote. Amém? Graças a Deus. Uma alegria para nós fazermos parte deste momento da Igreja do Senhor. Mais um ano deste grupo abençoado que Deus Ele tem levantado nesta igreja para realizar a sua grande e poderosa obra aqui na terra. Nesta noite, irmãos, nós vamos falar sobre o trono da graça. Este tema, ele foi dividido em 3 sermões. E nesta noite, nós estaremos falando sobre as características do trono da graça. Amanhã pela manhã, a Michele estará falando sobre quem são os convidados a se achegarem a este trono. E no domingo à noite nós estaremos falando sobre as qualificações preparatórias do sacerdote do trono da graça. Nós já estaremos lendo a palavra do Senhor, aqui mesmo, aonde nós temos o nosso tema, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, o versículo 14 até o versículo 16. Faremos a leitura da palavra do Senhor. Que diz assim, Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Os irmãos podem sentar nessa noite. Michele e eu, irmãos, oramos, nos preparamos, lemos a carta aos Hebreus quantas vezes foram necessárias, lemos livros, ouvimos pregações, a fim de trazer para vocês o máximo possível que este tema nos propõe. Visto que é um tema riquíssimo, profundo demais nas Escrituras, e um encorajamento para os cristãos, não só da nova aliança, como também foi para a igreja da antiga aliança. Eu quero começar esta mensagem com uma pergunta. O que é o trono da graça para você? Quando você pensa no trono da graça, o que é que vem à tua mente? Quando você ouve canções sobre o trono da graça, ou até mesmo se depara com este texto que lemos, o que você imagina? Como você visualiza o trono da graça? O que vem à sua mente? O trono da graça, irmãos, ele não pode ser medido, mensurado ou calculado com medidas humanas. O trono da graça, na antiga aliança, sim, ele foi construído sob medidas que foram dadas pelo próprio Deus.
E quando nós olhamos para Hebreus, nós vemos o autor preocupado em mostrar a superioridade de Cristo em relação ao antigo sistema de culto, que demonstrava por meio de ritos e sacrifícios a graça e a misericórdia de Deus. O trono da graça, na antiga aliança, ficava no Santo dos Santos e chamava-se propiciatório. O propiciatório era uma tampa, ou seja, uma cobertura que ficava em cima da arca da aliança. Nós vemos em Êxodo, capítulo 25, do versículo 17 ao 22, o Senhor dando ordenança para Moisés. Irei ler esse texto. Diz assim: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Esta era a medida do trono da graça na antiga aliança. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório, 1 querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório fareis. Os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão, peraí, irmãos, saiu aqui. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltada uma para outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testamento, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, irmãos, o propiciatório, ele era o lugar aonde Deus se assentava e se relacionava com o seu povo. Vejam, Deus, ele não se relacionava com o seu povo de dentro da arca, mas ele se relacionava com o seu povo de cima do propiciatório, desta cobertura, desta tampa. É uma coisa, um desenho, algo que Deus ordenou fazer, lindo demais. E dali de cima do propiciatório, Deus falava com Moisés. Deus se relacionava com o seu povo, e não era de dentro da arca, mas de cima do propiciatório. O termo hebraico para a palavra propiciatório é caporete, da mesma raiz da palavra kippur, que significa cobrir, expiar. Martinho Lutero, quando traduziu a Bíblia para a língua alemã, traduziu o termo como assento da graça. O propiciatório era um dos símbolos mais profundos e sagrados do tabernáculo. Ali estava a arca do testamento, e dentro dela as 2 tábuas da lei,
o vaso de Maná e o cajado de Arão. O propiciatório, então, irmãos, era a cobertura que cobria o que estava dentro da arca. E uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava com o sangue do sacrifício e aspergia sobre o propiciatório. Como diz em Levíticos 16, versículo 15, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e diante dele. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com o sangue do sacrifício, e aspergia sobre o propiciatório. E então acontecia a expiação pelos pecados do povo. O escritor aos Hebreus diz, no capítulo 9, no versículo 5, na versão NTLH, que em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar aonde os pecados eram perdoados. O propiciatório, então, era o lugar da transição do pecado para o perdão, da desgraça para a graça, da justiça para a misericórdia. Aleluia, Jesus. O propiciatório cobria o que havia dentro da arca. E eu fiquei imaginando, irmãos, por que exatamente aqueles objetos estavam dentro da arca? Por que Deus escolheu as tábuas da lei, o vaso de Maná e o cajado de Arão para que estivesse dentro da arca? Porém, esses objetos ali, eles eram cobertos, eles ficavam ali com esta cobertura, com esta tampa, chamada propiciatório. Então, esses objetos ali, embora eles lembrassem a provisão e a escolha divina ao sacerdócio de Arão, eles eram também uma lembrança do pecado, da murmuração e da rebelião. Nós lemos, eu não lembro aonde foi que eu li, eu não anotei aqui, mas Deus, Ele disse: peguem o cajado de Arão que floresceu e guardem dentro da arca do testemunho para a lembrança dos filhos rebeldes. E a lei, irmãos, que estava dentro da arca, esta desnudava o homem diante de Deus e o condenava. Apontava os seus pecados. O vaso de Maná, os irmãos lembram, sabem ali do que aconteceu, da murmuração do povo, pecando contra o Senhor. O cajado de Arão floresceu, porque ali também um grupo de pessoas se levantaram contra o sacerdócio, a escolha divina. E a lei, ela condenava todos os homens, exceto a Jesus Cristo. Ah, meu Deus. A lei desnudava o homem.
apontava os seus pecados, mas acima da lei havia um trono de graça. Havia um lugar aonde o sangue era aspergido e os pecados eram perdoados. Agora Paulo diz em Romanos 3:25 que Jesus é o nosso propiciatório. Sim, irmãos, Ele é o trono da graça. Ele não é só o lugar, mas Ele é a pessoa aonde os nossos pecados são perdoados. Nós estamos familiarizados com a verdade de que Jesus, Ele é o nosso sacerdote. Ele foi o sacrifício, a oferta ali na cruz pelos nossos pecados. Ele é o altar, mas Ele é também o trono da graça, sim. O nosso Senhor, Ele é tudo. Ele é o altar. Ele é o sacrifício. Ele é o sacerdote. Ele é o trono da graça. Na definição de John Bunyan, o trono da graça é a humanidade, a alma ou o coração de Jesus, onde Deus se assenta para sempre em amor para com aqueles que nele creem. Porque Jesus Cristo, em sua humanidade, Ele fez todas as coisas para que o caminho da graça fosse aberto. Então, meus irmãos, quando vocês pensarem no trono da graça, pensem em Jesus, no Deus que se tornou homem para ser para sempre o nosso eterno sumo sacerdote. Tendo definido nesta noite quem é o trono da graça, falaremos agora das características deste trono. O que faz esse trono ser tão generoso em graça, meus irmãos? E a primeira característica que eu quero falar aqui é que há um arco-íris em volta deste trono. Apocalipse 4, versículo 3. Diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. A primeira característica, entre outras, que eu quero falar nesta noite, é que em volta deste trono há um arco-íris. Aqui o trono apresenta um arco. Algumas versões dizem arco, a outra arco celeste, a outra arco-íris, mas nós conhecemos mais como o arco-íris. A primeira vez que a Bíblia menciona que é mencionado o arco-íris está em Gênesis 9, versículo 13, até o 15. Diz assim: o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne. E as águas não tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris é
o sinal da aliança que Deus fez com o homem. Uma aliança, irmãos, que com um significado muitíssimo espiritual, que ia além da promessa de que Deus nunca mais destruiria o mundo com água. Aquele arco que Deus colocou nas nuvens, ele era o sinal da graça e da misericórdia de Deus, e apontava para a aliança e o pacto da graça que Deus faria com seu povo na pessoa de Jesus Cristo. Aquele arco-íris que Deus colocou no céu e disse: eu me lembrarei dele. Quando vier as nuvens sobre a terra, este arco-íris, ele é o sinal da minha aliança com vocês, que nunca mais eu destruirei o mundo com água. Mas aquela aliança que Deus fez com os homens era apenas um apontamento do pacto, da aliança da graça que ele faria com o seu povo na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos 14, versículo 24, Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos foi derramado. Este é o sangue da nova aliança, que por muitos foi derramado. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, o escritor ele diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno. Hebreus 9,15 diz que ele é o mediador da nova aliança. É por isso, meus irmãos, que em volta do trono da graça, João viu um arco-íris, porque ele é um sinal da aliança que Deus fez com o seu povo, no sangue de Jesus. O arco-íris lembraria Deus da aliança feita por ele. Olha que Deus disse: toda vez que eu ver, eu me lembrarei. O arco-íris, irmãos, era para lembrar Deus. E o povo também. Eu me lembrarei deste pacto. E hoje, irmãos, quando Deus olha para o trono, ele se lembra que ele tem um pacto, uma aliança com seu filho. Ele se lembra que ele tem, que este pacto foi selado no sangue do seu Filho Jesus Cristo. E ele disse que ele aceitaria os miseráveis pecadores condenados que viessem a ele por meio deste trono, em busca de graça e de misericórdia. Quando Deus olha para o trono, ele vê o arco em volta do trono. Então, Deus se lembra: eu tenho um pacto, uma aliança estabelecida com o meu filho, no qual eu aceito, eu recebo todos aqueles que se aproximam de mim através deste trono da graça. Em 1 Reis, capítulo 10, o versículo 19, diz que o trono de Salomão possuía um formato de arco. Seu encosto era arredondado, mas o trono da graça, o arco está ao redor dele, para que seja contemplado por Deus
e também por todos aqueles que dele se aproximam. Aleluia. O arco não está apenas atrás, o arco não está apenas do lado, o arco não está apenas na frente, mas o arco está em volta deste trono, para que todos aqueles que se aproximem dele vejam, se lembrem deste pacto que Deus tem, que recebe os pecadores em sua presença. Aleluias. A segunda característica deste trono: há um sacrifício no meio do trono. Apocalipse 5 e 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. No meio do trono há um sacrifício. Em Apocalipse 13, versículo 8, diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora João vê no meio do trono um cordeiro como tendo sido oferecido em sacrifício. O sacrifício no meio do trono fala de sangue. O sacrifício no meio do trono fala de morte. Assim como na antiga aliança, o propiciatório, que era apenas uma sombra do trono da graça, ele era conhecido pelo sangue que era aspergido sobre ele. O verdadeiro trono da graça também é distinguido pelo sangue que fala no meio dele. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz que não foi por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna salvação. Há um sacrifício no meio deste trono, por isso que ele é o trono da graça. É por isso que ele é tão abundante em graça. Hebreus 12, 24 diz que o sangue de Jesus fala melhor a nosso respeito do que o sangue de Abel falou a respeito de Caim. O sacrifício foi oferecido uma única vez, mas o sangue de Jesus ainda fala. O sangue de Jesus ainda fala. E ele fala melhor. Primeira de Pedro 1,19, irmãos, diz: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito, sem mancha. Este sangue é o principal agente da nossa reconciliação com Deus. Este sangue, ele é a ligação entre o celestial e o temporal. É por causa deste sangue que nós somos aceitos, nós somos ouvidos, nós somos ajudados, nós alcançamos misericórdia no tempo oportuno. É por causa deste sangue
que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Este sacrifício, meus irmãos, ali no meio do trono, ele jamais será esquecido por Deus, por Jesus, e jamais deverá ser esquecido por aqueles que se aproximam deste trono. Este sacrifício no meio do trono está vivo na memória de Deus, está vivo na memória de Jesus, e ele deve também estar vivo na tua memória. A glorificação de Jesus não fez ele esquecer o que ele passou por nós. O seu corpo glorioso, ressurreto, não fez ele esquecer o sacrifício que foi oferecido ali naquela cruz. E também não deve ser esquecido por nós o sacrifício no meio do trono. É a oferta oferecida por nós. Esta oferta pleiteará para sempre ao nosso favor. Esta oferta será aceita eternamente ao nosso favor. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 7:17: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Sabe de uma coisa, irmãos? Jesus vai ser o nosso guia turístico ali no céu. Jesus vai te mostrar coisas que os teus olhos nunca viram aqui nessa terra, meu irmão. Jesus vai te guiar. Este cordeiro, ele apacentará o seu povo para sempre. Ele vai te guiar para as fontes da água da vida. Ele vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Ele será o teu guia ali no céu. Eu vou falar, Jesus, me mostra tudo. Eu quero conhecer tudo isso aqui. Nós já temos a fonte da água da vida, nós já bebemos, irmãos. Isto aqui é água jorrando. A água do Espírito é a fonte da vida, está jorrando dentro de mim. Está saltando dentro de você. Aleluia. E ali o Cordeiro de Deus que está no meio do trono, ele te guiará às fontes da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluia, Senhor. Você verá coisas que você nem imagina. O Senhor te levará para lugares que você não consegue imaginar. As fontes da água da vida. Terceiro e último tópico. Há uma multidão diante do trono. Apocalipse 7, do verso 9 ao 11. João diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Queridos, quão encorajador isso é para mim e para você. Saber que diante deste trono, do trono da graça,
deste trono, desta graça. Homens e mulheres de todos os tempos, raça, línguas, tribos e nações, do mais santo ao mais pecador, que nele se achegou, foi socorrido, foi ajudado, e ali encontrou graça e misericórdia. Os patriarcas beberam desta graça, juízes e sacerdotes também. O grande rei Davi bebeu desta fonte, bebeu desta água, quando o pecado lhe bateu à porta. O grande profeta Elias foi ajudado e socorrido quando se encontrava em uma caverna, temendo a sua própria vida. O principal dos pecadores e o grande apóstolo dos gentios, Paulo, foi suprido de toda a graça necessária quando buscou socorro e ouviu: a minha graça te basta. Ah, meus irmãos, há uma multidão diante deste trono, porque Ele é o único que salva e sustenta de toda graça durante a nossa peregrinação nessa terra. Ele é o único no qual os homens encontram misericórdia. Hebreus 7:25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode conceder graça e misericórdia. Como diz no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão? Descendência de Abraão não é Israel, não, irmãos. Descendência de Abraão não está no sangue, não. Descendência de Abraão é aqueles que creem em Jesus. Paulo diz isso: descendência de Abraão é os da fé. O povo fica com o negócio de Israel. Israel é um povo comum hoje como qualquer outro. O povo de Deus hoje é a igreja. A descendência de Abraão hoje é todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. E ele veio socorrer esta descendência de Abraão. Eu quero dizer para você que hoje me ouve nesta noite, que talvez depois você me ouvirá pelo YouTube. Não queira se encontrar com Deus fora do trono da graça. Não queira se encontrar com Deus por outro caminho, que não seja o caminho do trono da graça. Porque Deus será implacável. Deus será terrível, Ele será sem misericórdia para com os homens que hoje desprezam a sua graça. Hoje o trono está aninhado na graça, mas virá o dia que Ele se assentará em um grande trono branco, como diz em Apocalipse 20, versículo 11. O mesmo João que viu o trono da graça, ele viu também o trono do juízo.
Apocalipse 6, do versículo 13 ao 17 diz: as estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Apocalipse 20, 11 diz: vi um grande trono branco e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Amados, queridos, aquele dia será terrível. Só pela descrição aqui desta visão que João teve, o mundo vai explodir. O céu e a terra fugirão. Os homens, os grandes, os poderosos, os ricos, os escravos, vão querer se esconder da face do grande Deus. Mas para o lado que eles olharem naquele dia, tudo que eles verão é o trono do juízo de Deus. Será terrível. Ali não adiantará mais os homens chorarem. Ali não adiantará mais os homens pedirem misericórdia. Ali não adiantará mais os homens implorarem pela misericórdia de Deus. Ali não haverá mais misericórdia. Assim como João relata que em volta do trono há um arco celeste, que simboliza a aliança eterna feita em Jesus. Logo em seguida ele diz que do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isso é o símbolo da ira de Deus sobre os ímpios. Veja que lá no dilúvio, primeiro veio o dilúvio, a tempestade, a catástrofe sobre o mundo, a tragédia. E depois Deus colocou o símbolo da aliança, o arco. Mas agora João vê primeiro o trono com o arco. E depois ele vê o juízo de Deus, os raios e trovões saindo deste trono. O que é isso, meus irmãos? É o dia da grande ira do Cordeiro de Deus. E quem não se achar nesse trono não terá misericórdia de Deus naquele dia. Por isso eu digo para você: achegue-se nesse trono, enquanto ele é de graça. Porque vai chegar o dia em que ele se assentará no trono do juízo. Não queira se encontrar com Deus a não ser por esse trono. Alguém inventou uma frase muito bonita: todos os caminhos levam a Deus. E alguém rebateu com uma mais linda ainda: como juiz. Como juiz, todos os caminhos levam a Deus. Um dia todos os homens terão que estar diante de Deus. Mas como juiz, o único caminho que leva o homem a Deus, como um pai amoroso,
é o caminho do trono da graça de Deus. Somente por Ele, só há este caminho. Isto é mentira para enganar, que todos os caminhos levam a Deus. A questão é, diante de qual trono você vai se encontrar? Com Deus você vai ter que se encontrar. Ou no trono da graça, uma grande multidão. Ou você estará no trono do juízo. E ali não haverá mais misericórdia. Somente por meio do trono da graça é que nós podemos chegar a Deus como um Pai misericordioso e um Pai amoroso. Eu quero concluir esta mensagem. Estas são algumas das características do trono da graça. Você entende, irmão, por que este trono é tão generoso em graça? Você entende por que este trono é o trono da graça? Que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Que este trono é o lugar do perdão, da cura, da restauração. Que há um arco em volta deste trono, que lembra Deus do pacto eterno feito com o sangue de Jesus. Que no meio deste trono há um sacrifício, há um sangue que fala, pelo qual Deus olha através dele para os miseráveis pecadores e os aceita em sua presença. Razão pela qual há uma multidão diante deste trono. Depois de os salvar, ele ainda lhe concede ajuda e misericórdia no tempo oportuno. Eu quero convidar você nesta noite para se achegar a esse trono. Não há ninguém que possa dizer, eu não tenho fraquezas, eu não tenho tentações. Ah, meus irmãos, nós temos tentações invencíveis, que só poderemos vencer nos achegando a este trono de graça, para alcançarmos graça e misericórdia. Não há ninguém aqui nesta noite que possa dizer, eu não tenho fraqueza, eu não tenho tentações, a não ser que você seja melhor do que toda essa multidão, que João viu diante deste trono. Nós temos fraquezas, nós temos tentações, nós temos necessidade de sermos ajudados, de alcançarmos graça, misericórdia neste trono. Eu quero dizer para você, não fique desanimado, irmãos. Não fique desanimado. Levante a sua cabeça. Não olhe para os seus pecados. Não olhe para a lei que condena. Levante os seus olhos um pouquinho para o alto. Há um trono de graça. Porque às vezes você sente medo. Porque às vezes você se sente temeroso. Satanás te acusa. Olha para os seus pecados. Olha para as suas fraquezas. Ele faz você sentir-se envergonhado. Para você não adianta. Para você não tem mais jeito. Você não vai conseguir vencer.
Não olhe para os seus pecados. Levante os seus olhos a um trono de graça. Levante os seus olhos para o alto. Nesse trono de graça é onde a alma aflita encontra socorro. Esse trono de graça é onde nós nos abrigamos, nos refugiamos do rugido do diabo. No dia mau, no dia da provação. Irmãos, nós temos fraquezas e tentações que nos cercam em todos os momentos. E muitas vezes, quando nós falamos de tentação, as pessoas já fazem conotação com pecados sexuais. Mas os cristãos enfrentam tentações relacionadas à fé, tentações morais, tentações emocionais, tentações sociais, tentações espirituais. Há tentações de todos os jeitos neste mundo. E nós somos tentados, muitas vezes, a desacreditar nas promessas de Deus. Nós somos tentados, muitas vezes, a deixar de olhar para Cristo. Nós somos tentados, muitas vezes, a abandonar a nossa fé. Nós somos tentados a dizer que para nós não tem mais jeito, não tem saída. São tentações de todos os lados. Há casamentos sendo destruídos, há famílias em dificuldades, há pessoas perdendo a casa por tigrinho, porque foi enredado no laço do diabo e não consegue mais sair. Há um trono de graça. Nós somos tentados a passar mais tempo nas redes sociais do que o necessário. Nós somos tentados a abandonar a congregação, a deixar de congregar. Irmãos, são tantas tentações que nos cercam nesses últimos dias, que se eu fosse falar, nós ficaríamos aqui ainda por muito tempo. Mas eu quero dizer para você que há um trono de graça para você. Há um trono com um arco celeste. Há um trono com um sacrifício no meio. Há um trono com uma multidão diante dele. E quando Deus olha para nós, Deus olha através disso. E Ele nos aceita, nos recebe, nos acolhe em sua presença. Eu quero convidar você nessa noite para se colocar em pé.